pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção aqui em bancada dessa placa de comando da Rossi. Essa placa não é de um cliente meu, e sim de um conhecido. Ele pediu para mim olhar a placa e eu vou verificar aqui o que está acontecendo. A única coisa que eu peço aí, por favor, pessoal, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar. Pelo que eu percebi aqui, ela pegou umidade. Desse lado aqui também dá para ver que tá feio as trilhas aqui, ó, umidade. Mas a princípio, fazendo uma inspeção visual aqui, eu não encontrei nada carbonizado ou capacitor aqui inchado, estourado, que já é um indício para a gente começar a se basear. Porém, essas trilhas também é um indício. Normalmente, essas trilhas, quando estão assim, o ideal é cortar e refazer as trilhas, porque essa oxidação ela vai aumentando com o tempo, baixando a isolação da placa e às vezes até ela interrompe a continuidade da trilha. Então, veja, o ideal é lavar bem com álcool primeiro, né? E depois refazer essas trilhas, mesmo que elas estejam conduzindo. Você precisa refazer elas. Aqui também eu percebi que tem uma trilhazinha aqui que tá estranha, ó. E é desse capacitor. Esse aqui é da parte do primário. Mas ele não tá com problema, ele só forçou demais. Alguém forçou ele e ele quase rompeu a trilha ali, ó. Percebi agora isso. E no mais aqui ela tá a princípio só um pouco de sujeira. Eu vou energizar ela para ver se o processador, o microcontrolador responde. Como é que a gente sabe isso? Piscando esses LEDs, pressionando aqui para prender o controle. Se ele acender algum LED, indica que ele está operando, pelo menos parcialmente ou até integral. Essa aqui é uma placa que ela não tem transformador. Veja que é uma fontezinha chaveada, então ela não tem aquele transformador grande. Também não tem aquele triac aqui de controle de potência do motor. É uma plaquinha mais simples. O único problema aqui é que eu não tenho um controle Rossi e essa placa só é compatível com os controles do fabricante e eu não tenho nenhum aqui para testar, mas eu posso testar pela botoeira, fechando um curto aqui manual entre botoeira e GND. Eu aciono, se ela tiver bom tem que operar os relés. E primeira coisa, eu vou energizar ela sem o motor, não preciso nem de um motor para fazer um primeiro teste. Eu vou ligar um cabinho normal e vou ligar aqui na lâmpada em série na bancada, e aqui está a serigrafia, ó, FN de fase e neutro. Então, primeira coisa, eu vou ligar aqui só para ver se pelo menos liga os LEDs, acende alguma coisa. Se não ligar nada, eu já sei que pode ser o microcontrolador, aí não compensa mais, nesse caso, mandar consertar, porque a gente nem consegue mais esse microcontrolador e não vale a pena, compensa vender uma outra placa universal de outro fabricante ou da própria Rossi. Aqui na minha cidade não tem mais distribuidora da Rossi. Então eu vou ligar direto na rede, tomar cuidado a partir disso, e eu vou usar a lâmpada, porque se estiver em curto as lâmpadas acendem aqui e não explode tudo. E agora eu vou energizar aqui para ver se ela dá algum sinal. Opa, piscou o LED lá. Isso significa dizer que o microcontrolador pode estar na ativa, que ele não queimou. Como eu estou sem controle, vou acionar o GND e a botoeira aqui. Tem que instalar o relé. Ó, nem um sinal de vida. Nada. Não acionou os relés. Deixa eu pressionar a tecla, ver se vai acender o LED. Acendeu. Isso significa dizer que realmente o microcontrolador está operando. Vamos sair daqui. Agora, o que eu vou fazer então? Eu vou começar a medir as tensões na placa. Aqui tem uma tomada de força de 12 volts. Eu vou medir aqui em tensão contínua para ver se tem esse 12 volts. Começar por aqui. Uma vez que eu não tenho controle e não está instalando os relés. GND aqui e aqui o VCC. Muito baixa a tensão. 1.6 volts. Aqui teríamos que ter 12. Tá muito baixa essa tensão. Eu vou verificar lá na saída da fonte. Só que tem que tomar cuidado porque essa fonte ela tá energizada, mesmo na lâmpada em série, mas tem tensão. Aqui é o primário dela, fase neutro tá lá, ele vem por aqui. Eu já vou olhar direto no secundário. Deixa eu desligar aqui, ó. E o capacitor de filtro do 12 volts é esse primeiro. Então aqui é esse cara ali, ó. Ele tem que ter 12 volts. Vou energizar novamente. Ok, então aqui na saída, se tiver aquele 1.3 ali, 1.6, é porque tem algum problema para frente. Aqui e aqui. Tá aqui o 13 volts. Então a fonte está chaveando e está operando normalmente. Vamos ver se tem algum regulador de 5 volts. Eu desligo aqui. Normalmente esse componente que parece um transistor, ele é um regulador. Tá sujo. Deixa eu ver se eu consigo verificar aqui. É um LM7805. Esse cara que ele tem o mesmo invólucro de um transistor bipolar comum, é um reguladorzinho de 5 volts. Então vamos ver se está mandando 5 volts aqui para alimentar o microcontrolador. Vou alimentar a placa novamente. Ok. O GND é esse aqui do centro. Para não ter problema, eu vou pegar lá no capacitor, que é o mesmo GND. Aqui é a entrada, então tem que ter os 13 volts. 13.0. E aqui a gente tem que ter 5 volts. Ok. Então, tem a tensão suficiente para alimentar o microcontrolador, que ele vem por aqui, dá bem nesse terminal do microcontrolador. 5 volts, e aqui provavelmente é o GND.
5 volts cravado. Então significa dizer que está bem alimentado, está tudo certo com o microcontrolador. Agora vamos seguir essa trilha então, que provavelmente é uma dessas que está toda oxidada aqui. O GND eu vou deixar fixo, ele sai daqui o 13.0 volts, que é o mesmo que alimenta os relés. E ele vem nessa trilha de cima aqui, ó. E tá vendo aqui onde eu dei uma raspadinha para ver, ó, 1 volts. Então não tá nem chegando aqui, ó. Então tá por aqui o problema. O que eu vou fazer? Eu vou desligar e vou raspar o verniz dela aqui. Tirei da energia. Tudo isso para evitar acidentes ou choques, tá bom, pessoal? Depois isso aqui tem que passar um esmalte ou um verniz. E eu vou raspar bem aqui, ó. Então esse é o positivo do 12 volts. Para ver se ele tá chegando aqui. Provavelmente ele não tá passando por aqui. E pode ser só essa trilha. E raspo depois para me verificar. Vou ligar o cabo de força e ligar as lâmpadas. Ok, agora eu faço o mesmo teste, ó, lá no GND e aqui na trilha. E olha só, tá aqui o 13.0 e depois 2 volts. Tá vendo que é só uma tensão residual? Então ela não tá passando realmente aqui, ó. Esse é um dos problemas. Então eu vou lavar essa placa primeiro antes de fazer essa reconstituição. Eu desligo da energia, tiro a tomada. Para fazer uma limpeza nela aqui, eu vou usar álcool isopropílico. Não pode ser aquele álcool etílico. Existe também esse fluxo para solda que o pessoal vende aí. Na verdade é um álcool, nem é fluxo, pessoal. Eles vendem errado e esse aqui tá aqui, ó, fluxo para solda. Mas na verdade é álcool também. Fluxo seria isso aqui, ó, ou pasta de solda. Isso aqui tá mais para fluxo do que essa gambiarra. E para lavar ela aqui, eu vou usar uma escovinha de dente. Existem uns equipamentos próprios para isso, pessoal. Trabalha com ultrassom, muito utilizado aí no mundo dos celulares. Também ajuda nessas plaquinhas para fazer esse tipo de limpeza. Trabalha com vibração, alta frequência, ultrassom. É muito bom, mas nesse caso eu vou fazer bem na unha, aqui, para simplificar mais o procedimento. Eu vou lavar pelo lado de cima também, que aqui pegou água nessa placa. Vou falar para esse meu conhecido que ele tem que orientar o cliente lá, ou ele mesmo fazer uma vedação lá na proteção dessa placa, lá no motor do cara. Tá entrando umidade na placa. Daqui a pouco fecha um curto, se vai a placa de vez. Aí não compensa mais. E o curto por causa da água, nem tô falando de descargas atmosféricas, por causa da umidade mesmo. E eu já fiz uma cagada aqui, pessoal. Eu peguei muito álcool nessa vasilha. Olha só. E esse álcool não dá para voltar para a embalagem aqui. Por quê? Porque tem muitas impurezas e eu vou contaminar todo esse outro álcool. Então, nesse caso, eu vou descartar isso aqui. Então, veja que é um prejuízo, porque esse álcool é bem caro. Então, eu poderia ter despejado aqui, nossa, mínima coisa. Nem precisaria de uma quantidade dessa de álcool. E se eu deixar aberto aqui, ele evapora. Então, ou eu tampo esse pote e guardo, que eu não vou fazer isso, ou eu já tive um prejuízo com álcool aqui de bobeira. E agora eu tenho que secar essa placa. Você pode usar um secador de cabelo ou a estação de trabalho. Eu vou usar um soprador térmico que eu tenho aqui na mão. Eu nem vou ligar a estação ali, vou usar ele. Só que esse cara esquenta demais. Eu já estava ligado. Mas aqui ele vai funcionar bem. Eu não deixo na temperatura máxima. E agora eu seco a placa aqui. E olha só como é que fica por causa do álcool. É um aspecto bem terrível, né? Olha só, branco. Visualmente fica pior do que antes da limpeza. Ok. E deve-se utilizar o álcool isopropílico porque ele contém a mínima quantidade de água possível, porque a água é que faz mal para a placa. Os sais que contém na água começam a conduzir, fechar curto, enfim. Esse álcool não tem. Já o outro álcool, que é o etílico, esse você não pode utilizar em manutenções de eletrônica, que é esse álcool normal que a gente compra aí em qualquer mercado. Tá aqui, ó, álcool etílico hidratado. Esse aqui você não pode usar para limpezas de placas eletrônicas, tá? Tem que ser o álcool isopropílico. Esse você compra em lojas especializadas ou até mesmo em farmácias, utiliza o isopropílico e não esse etílico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um estilete e vou fazer o seguinte. Eu vou cortar essa trilha bem aqui, ó, bem longe de onde está oxidado. Vou cortar ela aqui. Raspei ela. Nas duas pontas dela. Aqui já é o suficiente. E aqui eu dou outra raspadinha aqui, ó. Para deixar o cobre bem visível. Porque é aqui que eu vou fazer a solda de um cabinho para reconstituir essa trilha. Porém, perceba que existe uma outra trilha aqui também que está indo no mesmo caminho.
Por enquanto, a princípio, ela tá tranquilo. E ela vem para alimentar aqui o receptor, ó, dos controles remotos. Então, eu vou cortar essa trilha também, bem aqui, ó. Eu vou eliminar ela e vou reconstituir também para evitar problemas futuros lá para o cliente. Tirar o máximo que eu puder dela. Nossa, aqui já é a terceira, nem era aquela, mas também já estava ruim. Então, acabei tirando a trilha errada. E vou refazer dali até ali. E essa do meio, que a princípio é o GND, é bem o GND mesmo. Vou cortar ele bem aqui. Olha só. E vou refazer ele a partir dali. Com isso eu acabo aquela região que estava aqui. E ainda tem mais uma outra aqui, ó. Tá indo no mesmo caminho. Então já vou refazer, vai dar mais trabalho, mas eu já vou refazer 4 trilhas. Mas eu tenho que cortar, não simplesmente eu refaço e deixo aquela parte oxidada ali que não adianta. E essa aqui eu elimino bem aqui nesse resistorzinho. Eu continuo daqui para lá. Eu tiro esse resto de cobre aqui. E aqui eu tenho que raspar também. E aqui eu vou começar por essa, que é o do positivo. Eu vou estanhar bem aqui, ó. E vou estanhar aqui onde eu raspei também, ó. Fazer bem de forma simples, como se estivesse em campo mesmo. E para reconstituir essas trilhas, você pode usar qualquer cabinho aí, respeitando uma certa seção reta, para ele não ser muito fino. Nesse caso eu vou usar esses, que são rígidos, eles não são flexíveis. Eu gosto porque dá para fazer um acabamento um pouco melhor na placa. Então para o positivo, que é esse mais externo aqui, eu vou usar esse laranja. Eu retiro a capinha dele, fica exposta aqui a parte condutora para mim. Eu vou pôr um pouco de estanho nele, só tem que cuidar com a temperatura, porque esse excesso de temperatura ele vai derreter ali a capinha isolante. Eu vou fazer de forma bem simples mesmo. E agora eu estanho lá, primeira ponta. Ok. Agora eu corto aqui. E tenho que desencapar também essa outra extremidade aqui. Fazer o mesmo procedimento. Vou pôr um pouquinho de estanho nele aqui. E aqui com o uso de uma chavezinha de fenda. Ok, e essa primeira ficou assim. Aqui ficou um pouco de excesso de estanho, mas eu vou deixar bem assim mesmo. Depois eu passo um verniz. Agora eu vou reconstruir essa do GND aqui. E ele vai vir até aqui, ó. Nesses componentes, ó. Aquela trilha ali. Está a marca na placa onde eu tirei o verniz. Claro que eu não vou conseguir fazer essas curvinhas bem certinho aqui. Em alguns casos eu vou usar a cor azul para identificar. Como é o GND eu posso passar até por cima aqui, ó, se eu quiser. Mas eu vou tentar jogar por lá para fazer o mais bonitinho possível. Jogo estanho aqui onde eu raspei. Se ele tiver com uma certa dificuldade de aderência aqui, você pode pôr uma pasta, um fluxo. Caso eu nem vou usar, vou desencapar aqui. Mesmo procedimento. Sempre cuidado com a temperatura, não pode ser muito alta nesse caso. Esse é um cabinho que vai dar uma seção reta melhor do que a trilha que tinha ali na placa antes. Ok. Eu vou tirar esse cabo de força aqui que ele tá só me atrapalhando. Depois eu espeto ele de novo. E aqui eu vou tentar fazer a curva que a fábrica fez aqui, né? Tá melhor que pão com banho isso aqui. Aqui eu reforço o estanho. Aqui eu vou ver com essa super cola se ela vai colar aqui, ó. Tem excesso de cola, na verdade. Nem precisava tanto. Agora, enquanto ele seca, eu já vou preparando essa outra trilha. Então são 4, ó. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Essa segunda aqui, que é esse, ele vai bem aqui, ó, 5 volts. Aqui é onde está alimentando o receptor. Vou usar um fiozinho laranja também. Então vem bem aqui. É bom deixar a cola pro final, pessoal. Senão fica colando os dedos. Nunca adiante as coisas aí. E por fim, agora só essa outra aqui, ó. Que vem nesse resistorzinho. Esse aqui eu vou fazer uma cor diferente.
E no final das contas ficou assim, quase igual quando veio da fábrica. Até ficou mais legal, ficou mais colorido agora. Não era tão colorido antes, então ficou quase nova. Agora o que eu vou fazer? Antes de eu passar um verniz aqui, eu vou testar. Mas antes tenho que ligar o cabo aqui de força. Porque eu reconstituí todas as trilhas e não fiz teste nenhum. Podia ter jogado um fiozinho por fora antes ali, de qualquer jeito, só para ver se iria funcionar. Vou ligar novamente aqui e agora vou energizar. Piscou normal. Como eu estou sem o controle, GND e bot. Opa, agora já estralou o relé. Olha. Então, nesse caso, eu vou ligar o motor em cima dela agora. Eu já estou aqui com o meu motorzinho da bancada. E ele vai aqui onde diz as letras U, V e W. Primeiro eu vou tirar da tomada, ok. E ali é o capacitor que eu vou ter que instalar também. Então, olha só. Ó, um dos capacitores vem aqui e o outro vai ali. Então, aqui são as bobinas. Logo, esse U é o comum. Então, o comum aqui eu sei que é esse aqui. Tá com uma cor diferente. E as bobinas tanto faz nesse caso, porque eu só vou testar, não importa se é abertura ou fechamento aqui. No cliente tem que ligar certo por causa do fechamento automático e dos fim de curso. Mas nesse caso, então na hora que você vai tirar a placa lá, você deve verificar as cores. Nesse meu caso aqui, eu não preciso me preocupar com isso. Agora eu preciso do capacitor. Como se trata de um motor de indução monofásico, se ele não tiver esse capacitor, o motor não parte. Fica roncando ali, essa parte que a gente chama de rotor, na mesma frequência da rede elétrica, e ele não consegue partir. Então você precisa esse capacitor para criar uma defasagem de 90 graus aproximadamente, para ele dar a partida. Agora eu vou alimentar, agora não pode ser mais na lâmpada, porque a lâmpada não tem potência suficiente para fazer girar o motor. Então agora eu vou ligar direto na rede. E agora tá na rede elétrica. Piscou o LED. Agora vamos para o teste. Não posso deixar encostar aqui, ó. Senão ele puxa a fiação, se vai tudo. GND e bot. Opa. Ok. Vamos ver pro outro lado agora. Pro outro lado. Agora eu preciso achar os fim de curso para poder fazer o teste. E essa placa, ela não tem o fim de curso normal como a gente conhece ali com chavezinhas. Ela tem um sensor Hall, que é chamado. Eu vou desligar a placa aqui e vou mostrar. É esse sensorzinho. Esse sensorzinho é bem bacana, cara, muito legal. Até vou fazer um vídeo sobre ele. Eu tenho uns ali que eu comprei com os kits para Arduino. Então é ele que é o fim de curso. Esse sensorzinho aqui. Então eu vou testar agora para ver se está funcionando bem. Se o processador está conseguindo comunicar com ele. E como é que funciona? Precisa de um ímã de qualquer forma. E olha só, lá está o LED de final de curso de fechamento de abertura. Olha só, se eu aproximar o ímã. Acendeu o LED de abertura. Eu vou aproximar a câmera. Olha só, eu vou aproximar o ímã. Acendeu, então, o fim de curso de abertura. Mas olha só, em qualquer direção que eu venha, vai acender sempre o final de curso de abertura. Então, como que ele sabe que está fechando? No ímã, a gente tem dois polos, que é chamado polos magnéticos, né? O polo norte e o polo sul. Agora, olha só. Então, está acendendo o final de curso de abertura. Se eu virar o ímã, olha o que vai acontecer lá. Vai acender o de fechamento. Que louco, né? Tecnologia alienígena isso aqui, ó. Nesse sentido, ele vai fechar. Se inverter o ímã, ele vai abrir. Que legal. Agora eu vou testar na prática, ver se ele está parando o motor. Porque reconhecendo tá. Então, eu vou dar o comando aqui para acionar. Ok. Desligou. Agora ele tem que girar no outro sentido. E agora, ó. Aqui não pode desligar. Se eu inverter o ímã. Ok. Desligou. Esse aqui é um ímã de alto-falante, por isso que ele tá assim, instável. Agora eu tenho que girar no outro sentido. Perfeito. Funcionando, fim de curso também. Testado. A única coisa que eu não vou conseguir testar é o receptor do controle remoto, porque eu não tenho um radinho aqui, mas com o osciloscópio eu consigo saber se ele está recebendo sinal, se ele está comunicando com o microcontrolador. E eu vou mostrar como se faz isso. Eu vou tirar da energia aqui. Ok. Agora eu vou olhar por baixo. E esse carinha é o receptor. Se a gente olhar por esse lado, a gente vai perceber algumas coisas dele aqui. Primeiro, aqui é a entrada da antena, GND, esses dois aqui, e o positivo desse lado. Do lado da antena. Do lado contrário, a gente tem esse primeiro que é o GND, esse outro não é ligado a nada, e esses aqui, ó, esse
e esse que são os sinais, vai para o microcontrolador, que eles ficam conversando, onde ele recebe todo o sinal de radiofrequência em 433 MHz, ele não filtra, todo o sinal que chega nessa frequência vai passar por ele e vai chegar até o microcontrolador. O microcontrolador, através do algoritmo que o engenheiro fez dessa placa aqui, que ele criou o programinha aqui, é que vai selecionar aquilo que ele quer e o resto ele descarta. Então veja, vamos tentar monitorar esse terminal aqui, ó, com o osciloscópio, em relação ao GND. Então antes de eu energizar a placa, eu vou ligar aqui o osciloscópio, eu vou deixar em DC mesmo, 10x, canal 1. Eu tenho que achar alguma coisa para me ancorar no negativo, a garrinha. Deixa eu ver se ela fica aqui. Aqui é um terminal que tem o GND, ok. O problema é que essa coisa brilha demais e não vai... Mas aqui acho que dá para ver. Tem que cuidar para ele não desprender aqui, ó. Bom, e essa outra pontinha eu vou segurar aonde eu quero captar esse sinal. E agora eu vou alimentar a placa. Só tem que tomar cuidado para não fechar curto. Alimentei e por enquanto nada, acho que não... Aí, tá vendo aquelas ondas quadradas lá? Acho que eu deixei em 10x lá. Eu vou deixar em 1x aqui e 1x a ponteira. Deixa eu dar um Alt 7. Ok. Olha essas ondas quadradas, é o microcontrolador conversando com o receptor. Agora olha só, se eu pegar um controle de 433 MHz de qualquer fabricante, olha como muda o trem de pulso. Deixa eu tentar diminuir isso aqui para ver. Aê. Olha só como vai mudar o padrão lá no osciloscópio. Ainda não deu para ver direito. Agora eu vou pressionar o controle. Olha como muda lá, diminui a frequência. Aê, agora sim acho que vai dar para ver bem. Então essa é a comunicação normal, em modo de espera. Ele está só escutando o sinal, ele está só ouvindo o receptor ali. Como não está chegando nada, ele continua assim. Agora se eu pressionar, olha só que muda lá o padrão. Ó. Fica diferente o padrão de ondas. Mesmo não sendo do mesmo fabricante, ou seja, o controle não é ROS, a informação chega para o microcontrolador, ou seja, o código hexadecimal aqui do controle na criptografia do fabricante do controle, ó, tá chegando lá para ele. Ele só não tá analisando e nem armazenando esse código. Então significa dizer que o receptor tá funcionando, então ele ia continuar sempre assim, ó, não ia mudar quando eu apertasse o controle, ó, ele muda o padrão, ó. Tempo de silêncio, ouviu, silêncio, ouviu. Então se porventura ele não estivesse ouvindo, não teria esse sinal aqui. Então beleza, tá captando o sinal, é o que importa pra gente. Agora antes de eu fazer o último teste, eu vou desligar aqui e vou passar um verniz só para isolar toda essa parte, para evitar oxidações e curtos aqui onde eu reconstituí as trilhas aqui. E verniz eu só tenho esse, na verdade, aqui vai ter que ser esse mesmo, muito escuro. Eu gosto de usar aquele mais transparente. Eu comprei esse aqui para umas plaquinhas que eu tava fazendo, mas daí eu comprei errado. E daí eu fiquei com ele mesmo. Mas eu não gosto desse. Olha o aspecto que fica a placa aqui. Aí eu tenho que ir lá no centro destrocar. Nem pensar. Cabe esse mesmo. Parece mertiolate que a gente passava nos esfolados. Já vou passar tudo aqui, já protege bem a placa. Esse verniz tem a finalidade de isolar. Quando sai de fábrica, ele já sai com verniz natural lá, transparente. Daí não fica nessa cor aqui. Parece que tá enferrujado, mas é o verniz mesmo que é dessa cor aqui, pessoal. Esse meu verniz eu comprei ele errado. Vou pintar a placa inteira já. Serviços de pintura em geral. E assim ficou a placa, com esse aspecto aqui um pouco feio por causa da cor do verniz. Mas o importante é proteger. Vou ter que comprar um verniz transparente, esse é muito escuro. Agora eu vou esperar secar aqui um pouco, para depois eu fazer um teste. Então eu vou deixar um tempo ele aqui agora secando esse verniz, para isolar bem a placa e evitar corrosão por umidade. Já quase secou, tá um pouco fresco aqui, mas já secou bastante o verniz. E ficou com aspecto, com a coloração daquelas placas bem antigas, umas placas mais caseiras, por causa desse verniz muito escuro. Mas o que o olho não vê, o coração não sente. Ela vai ficar escondida mesmo. O importante é que ficou bem isolado a placa. Agora então eu vou fazer só um último teste para encerrar o vídeo aqui, para ter certeza que ela tá boa. Ok, tá energizada. Só aciona a botoeira. Beleza. Perfeito, funcionando, pessoal. Então o problema era só aqui as trilhas mesmo, oxidada por causa da umidade. Feita a reconstituição, invernizei depois, tá resolvido. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, por favor. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal para ajudar. Muito obrigado e até um próximo vídeo.